Hoje nós vamos estudar a última lição da revista nossa. Tinha ficado uma para trás e a gente resolveu então passar a régua nessa revista. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Nós vamos estudar o verso 16. Colossenses capítulo 3, o verso 16. Colossenses 3:16 é o texto que nós estaremos estudando hoje. Vamos ler juntos? Colossenses 3:16. Todo encontrou aí? Vamos lá, leia comigo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. De novo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela oportunidade de estudar esse texto. Nós suplicamos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração agora através desse estudo. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. Nós estudamos nessa revista. Foi interessante o tema que nós pegamos, né? Coloca o próximo slide, por gentileza, aí. Eu coloquei aqui todos os temas que nós estudamos, né? Nós estudamos sobre o sentido da vida, de onde vêm os conflitos, por que o mundo está como está, a ansiedade e medo, depressão, a culpa humana e a graça de Deus, lidando com a ira, cuidando da depressão, lidando com a baixa autoestima, lidando com as enfermidades, lidando com desesperança e suicídio, com os vícios e compulsões, com o alcoolismo, com desordem financeira e consumismo, filhos de lares desestruturados. E a última lição foi sobre a inveja, lidando com a inveja, né? Então foram todos temas relevantes, interessantes sobre conflitos da vida, e hoje queremos passar a régua em todos esses assuntos, olhando para esse texto, onde Paulo fala aqui acerca de, na realidade, como que nós lidamos com tudo isso. Porque eu não sei se os irmãos conseguem se lembrar, mas quando nós estudamos sobre todos esses temas, nós o fizemos à luz não da psicologia, a despeito de não desprezarmos a psicologia, mas à luz da palavra de Deus. Como lidar com isso biblicamente. E ao lidar com isso biblicamente, então, emboca ou desemboca, né, necessariamente nesse texto, quando Paulo fala que a palavra de Deus precisa habitar em nós. Talvez se você olhar todos esses temas, talvez você olhe um ou dois ou três temas desse e diz assim, eu tenho aí algumas crises, eu tenho algumas lutas, algumas dificuldades. Eu vou pedir para a irmãzinha da câmara me acompanhar, porque eu não vou poder ficar parado aqui, né? Ou então abre o foco, tá bom? Às vezes a pessoa fala, eu tenho algumas dificuldades nessa área, ou nessa, ou naquela. E todos nós temos. Por exemplo, a depressão, ela é uma enfermidade da alma. E às vezes você não tem problema com a depressão, mas você passa por momentos onde você está deprimido. E se você não lidar corretamente com esse sentimento do coração, isso leva para a depressão. É por isso que quando nós falamos que a palavra de Deus, ela é de fato a solução para os nossos problemas, não é que nós estamos desprezando a medicina, a psicologia e tudo mais, mas é porque se a palavra de Deus habita ricamente em nós, nós estamos vacinados, ou nós temos as ferramentas necessárias para lidar com essas questões. Esse é o princípio bíblico.
Esse é o princípio básico da palavra. De vez em quando, algum irmão, às vezes, fica assim meio incomodado, né, com os problemas da igreja. Aí fala assim: pastor, o senhor tem que pregar sobre isso. Eu falo: meu irmão, eu posso pregar sobre isso, não tem problema nenhum. Mas num auditório de 300, 400 pessoas, 200 pessoas, nós não vamos conseguir abarcar todas as lutas e crises que cada pessoa tem. Obviamente, porque se nós fôssemos fazer uma pesquisa honesta aqui, e quando eu falo honesta é porque eu sei que possivelmente você não iria abrir o seu coração para falar dos seus problemas íntimos, pessoais, assim, de forma pública, mas se fôssemos fazer uma pesquisa aqui, se eu conseguisse ler o coração de vocês, e Deus conhece e sabe, mas se eu conseguisse ler os corações de vocês, possivelmente nós temos aqui, sei lá, umas 80 pessoas, nós vamos ter, no mínimo, uns 60 problemas diferentes. Então, quando se fala assim, por que o pastor não prega sobre esse assunto? É porque se o pastor for pregar sobre um assunto específico para atingir uma pessoa ou um grupo de pessoas, os outros ficarão desassistidos. Vai ver como é que faz então, pastor? É simples. A palavra precisa ser pregada. A igreja precisa aprender a palavra. Você precisa estudar a palavra e adquirir maturidade espiritual para que quando você passar pelas suas lutas, você tenha ferramentas da palavra para administrar seus conflitos interiores, suas crises de casamento, seus problemas financeiros, suas lutas com as tentações, suas dificuldades no relacionamento com seus pais ou com seus filhos, qualquer que seja o seu problema. E é nesse sentido que nós vivemos insistindo e batemos na tecla de que você precisa participar da igreja, você precisa estudar a palavra, porque é essa maturidade que vem com o estudo da palavra que te habilita a lidar com seus problemas. Obviamente que você não vai sair de casa e procurar ali, vir aqui, ouvir o pastor pregar hoje à noite, e querer que o pastor pregue alguma coisa específica do seu coração. Vai, pastor, então é tudo de forma geral. Aqui na igreja é. Óbvio que nós estamos lidando com um monte de gente. É igual a oração, né? Se eu pedir aqui para o Rui fazer uma oração, a oração do Rui deve ser comunitária, porque esse é o princípio. Por exemplo, o Rui teria que orar, não assim: Senhor, eu quero confessar ao Senhor os meus pecados, eu quero manifestar a minha gratidão ao Senhor. Não, o Rui não vai orar assim, porque ele está orando publicamente. Ele vai falar: Senhor, nós confessamos os nossos pecados, nós agradecemos ao Senhor, porque ele está orando em nosso nome, orando coletivamente. Quando ele estiver na casa dele, aí sim, ele vai falar com Deus da forma mais aberta possível no coração, que é o que o crente precisa fazer. Aqui nós estamos estudando, por exemplo, sobre um assunto, sobre um tema. E você está aprendendo desse tema. Não, pastor, mas eu não estou passando, eu não tenho problema com ira. Eu não tenho problema de lidar com a ira. Tá, mas aprenda, guarda no seu coração, porque uma hora a coisa vai ficar feia para o seu lado. Uma hora alguém vai te fazer alguma coisa, uma hora no trânsito você vai se ver lá irado, e aí você tem o princípio bíblico no seu coração. Agora, se você está passando por um problema específico, aí você precisa conversar com alguém. O seu pastor vai pregar aqui a palavra de Deus para todos, mas quando você for conversar com ele, ele vai procurar selecionar ou mostrar na palavra de Deus a solução para o seu problema pessoal. E não só o pastor, qualquer outro irmão, outra irmã que tenha maturidade para estar ao seu lado, para ser um companheiro de jugo,
uma coisa mais específica. É por isso que a recomendação do texto é: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando você olha essa situação aqui, a gente começa a pensar do contexto da carta. Paulo estava escrevendo aos Colossenses e ele estava falando sobre os cuidados com aqueles falsos mestres. Você vê isso no capítulo 2, né? Ele fala: como vocês receberam a Cristo, ficar firme nele. Verso 8, no capítulo 2. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E depois ele explica o que Jesus fez. Depois no verso 16, no capítulo 2, Paulo diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum, na sua mente carnal e não retendo a cabeça, que é Cristo. Paulo estava fazendo esse contraste. Tomem cuidado com os falsos mestres, tomem cuidado com aqueles que julgam vocês, dizendo que tem uma espiritualidade maior do que a de vocês, porque tem uma revelação tal, porque tem isso, tem aquilo. Paulo diz: tomem cuidado com isso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Obviamente, quando se fala da palavra de Cristo, está falando da palavra de Deus. E o contraste que Paulo faz é esse. Eu até fico assim, acho interessante a ideia que Paulo traz, essa questão de espiritualidade exagerada, externa, que Paulo fala de culto aos anjos, visão e etc. Paulo diz assim, no verso 20 do capítulo 2: se vocês morreram com Cristo para o rudimento do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não prove aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. E Paulo diz assim: tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor religioso, todavia não tem valor algum contra a sensualidade, o dia a dia da vida cristã, as tentações da vida cristã. É por isso que Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, porque essa palavra em nosso coração, e não as experiências mirabolantes que alguém possa ter fora da palavra, que vai te trazer força para resistir no dia mau, no dia da tentação, no dia que você estiver passando pelas suas lutas, pelas suas crises. É a palavra de Cristo que vai te trazer essa base, esse alicerce. Então vamos lá. Como é que nós devemos viver a vida cristã no nosso cotidiano? Enfrentamos todos esses problemas que estudamos na lição. Como que nós devemos viver, então, no nosso cotidiano, a vida cristã? Algumas lições aqui desse texto. Primeiramente, nós precisamos, obviamente, conforme diz aqui o texto, deixar a palavra de Cristo habitar em nosso coração. Não a palavra dos homens, não as interpretações dos homens, mas a palavra de Cristo. Já disse, Paulo está fazendo um contraste entre os preceitos humanos e a verdadeira palavra de Cristo. Agora veja, ele diz aqui que a palavra de Cristo precisa habitar em nosso coração. Quando nós pensamos sobre isso, eu posso dizer que eu vou lá na casa da irmã Lindaura, eu vou fazer uma visita para ela. Por mais que eu tenha a irmã Lindaura como a minha mãe, do coração, irmã em Cristo, muito querida, de longa data, que eu não vou falar quanto tempo para não revelar a idade dela, muito menos a minha, né? Mas por mais que eu possa ser muito querido dela e do irmão Talmo, quando eu for lá, eu estou fazendo uma visita a ela. Por quê?
Porque eu não habito lá. Ela que habita lá, ela que mora lá. Eu posso ir lá todo dia, mas todo dia eu vou lá visitar a irmã Lindaura, porque eu não moro lá. Quando Paulo fala que a palavra de Deus precisa habitar o nosso coração, o princípio é mais ou menos esse, de uma forma muito simples, né? Às vezes até simplista, para você entender que a palavra de Deus não deve ser só aquela palavra que eu estudo quando eu venho à igreja, no domingo, e passo a semana toda sem contato com ela. Ela precisa habitar no meu coração, porque é essa palavra que nos sustenta. Se nós permitirmos que a palavra habite em nós, ela vai transformar a nossa vida. Lá no original grego dessa palavra habitar é exatamente esse sentido, sentir-se em casa. Sentir-se em casa. Talvez você possa lembrar lá do Salmo 1, né? Quando ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém, diz, antes o seu prazer está no quê? Na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Veja, quando nós ligamos as duas coisas, não está querendo dizer que você vai ter que ler a Bíblia o dia inteiro. Não é só isso. Pode até fazer isso. Mas a ideia é que você vai meditar na palavra, na lei de Deus, de dia e de noite. Você vai ligar a sua vida aos textos da palavra de Deus. Você vai tentar sempre fazer essa conexão. Por que eu faço o que faço do jeito que eu faço? Qual o princípio bíblico para isso? É por isso que você precisa estar ciente de que quando você tiver o seu problema, as suas lutas, é a palavra que vai te orientar, ela precisa habitar no seu coração. Ela precisa estar, e a Paulo diz, habite ricamente. Não é simplesmente ir nos elementos básicos da palavra, mas aprofundar na palavra para que te traga crescimento. Quais as decisões que você tem que tomar na sua vida? Lembre-se de pautá-la pela palavra. Na realidade, essa é uma das dificuldades que o seu pastor tem. Nós pastores temos sempre essa dificuldade. E às vezes a gente conversa uns com os outros, dá uma desabafada uns com os outros, né? Por quê? Porque às vezes o pastor prega a palavra, o pastor mostra a palavra. Não vou nem dizer que não falta desenhar, porque a gente desenha, né? Põe aqui no Data Show o desenho da palavra. Você explica. Você vai conversar com o irmão ou com a irmã pessoalmente, você mostra, olha, o projeto de Deus para a sua vida, você deve fazer isso. De forma explícita, clara. E às vezes as pessoas fazem tudo o contrário, como se não tivesse ouvido nada da palavra. E nesse sentido é que essa ideia de que a palavra tem que habitar no nosso coração, é essa ideia de que nós temos que valorizar a palavra de Deus. Eu vou fazer ou deixar de fazer tal coisa porque a palavra está dizendo que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. A nossa dificuldade qual é? É que as pessoas hoje, nós vivemos uma geração que vive de pedaços da palavra. Já perceberam isso, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Uma geração que vive com fragmentos da palavra. E aqueles que vivem com fragmentos da palavra, eles estão mais suscetíveis a ser levados por qualquer vento de doutrina. Principalmente nos dias de hoje. Que você pega aqui, seu celular, aí você olha lá, Instagram. O que tem de gente instruindo na palavra é uma coisa assim, absurda. Gente de tudo quanto é tipo. E às vezes alguns irmãos são até dizendo assim, olha, eu ri demais o dia que eu vi isso, né? Até já compartilhei com a igreja uma vez. Tem 2 pregadores na internet que eu
ouço sempre, respeito muito, acho a bênção, etc. e tal. Falei, quem é? Um é o Augusto Nicodemos. E o outro? O outro é o Valdemiro Santiago. Eu fiquei até rindo, porque são dois pregadores que pregam coisas absolutamente opostas. Não tem como você ouvir e gostar desses dois pregadores ao mesmo tempo, porque eles estão se contradizendo. Eles estão falando coisas absolutamente opostas com relação à palavra de Deus. Aí mostra o quê? Que os cristãos estão à mercê, pelo menos um bom grupo de cristãos, de todo o vento de doutrina. Não questiona o que se fala, não analisa se aquilo de fato está na Bíblia. É por isso que nós precisamos deixar que a palavra de Deus habite ricamente em nosso coração, porque se alguém vier ter conosco, ou se você ver lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, qualquer outro que esteja pregando uma palavra que vá contra a palavra de Deus, você vai dizer, opa, peraí, isso não está certo não, tem alguma coisa errada aí. A palavra precisa habitar em nosso coração. Volto a dizer, Paulo estava aqui falando sobre esse assunto, contrastando com os falsos mestres ali do capítulo 2. E nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque nós corremos o risco de subestimar a palavra de Deus e ter carência de conteúdo da palavra de Deus, porque a gente não lê, a gente não estuda, a gente não memoriza, a gente não questiona. Que quando eu falo de estudar é isso. Eu não entendi esse negócio, tem que estar meio esquisito. Procura outro irmão, fala com ele, escuta, você entendeu esse negócio aqui? Na realidade, até eu posso pregar aqui, se você não achar que eu estou pregando de forma contrária a algum princípio da Bíblia, você tem a obrigação de me questionar. Obviamente que você vai fazê-lo com todo respeito ao seu pastor. Mas dizer, pastor, o senhor explicou isso aqui, eu não entendi dessa forma, me explica aqui, como que é isso? Ficou uma lacuna aqui. Porque pode ser que a dúvida que você teve, vários outros irmãos tiveram também, mas ninguém falou com o pregador, com o professor da escola dominical, acerca daquela questão. Daí a necessidade de fazer isso de fato. Primeiro, nós precisamos deixar que a palavra de Deus habite em nosso coração. A segunda lição que quero tirar aqui vem de Paulo dizer que nós temos que nos instruir e nos aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. Nós precisamos ensinar a palavra de Cristo aos outros irmãos. Ser cheio da palavra implica em compartilhar a palavra. A igreja precisa ser uma comunidade terapêutica. Agora veja, vocês não podem procurar o pastor e falar assim, eu vou procurar o pastor para que ele possa me aconselhar, no sentido de que os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos, e etc, etc. Sim, faça isso com seus pastores. Mas Paulo diz que tem que ser mútuo. É um aconselhamento mútuo. É um cuidado mútuo. É uma instrução mútua. Isso quer dizer que não só você pode e deve aconselhar o seu pastor, e quase todo mundo da igreja tem essa dificuldade, né? Mas o que eu vou falar para o meu pastor, ele já sabe de tudo, né? Mas quando o seu pastor precisa, ele precisa, assim como você. E a ideia da mutualidade é de que não precisa ser só o pastor aconselhando você. Você pode ter liberdade com uma outra irmã da igreja, com outro irmão da igreja, para abrir o seu coração, para ser acompanhado por alguém, para ter um companheiro de jugo. Essa ideia da mutualidade, dessa instrução e aconselhamento, só lembrando que a palavra aconselhamento aqui, gente, é uma palavra que chama noutétese, lá no grego, que quer dizer confrontação. Olhar no olho e falar a verdade com relação àquilo que se está vivendo.
O aconselhamento nunca é buscar um texto bíblico para bater nas costas do irmão e confortar ele, para que ele possa continuar vivendo errado. Deus não quer isso. O aconselhamento é você mostrar, olha, você pode andar nesse caminho se você quiser, mas Deus está dizendo que isso aí é caminho de morte. A confrontação com a palavra de Deus. E é por isso que ele fala que nós temos que aconselhar-nos mutuamente em toda a sabedoria. Não só de qualquer forma, não é só ler um texto bíblico, mas é dialogar, conversar, mostrar o outro lado da questão. E essa é a ideia. Quando nós nos aconselhamos mutuamente, é isso que nós fazemos. Nós tentamos ver o problema um do outro de pontos de vistas diferentes, porque quando nós estamos no meio do furacão, às vezes nós não enxergamos a saída. Mas quando nós compartilhamos e abrimos o nosso coração para que outra pessoa nos aconselhe em toda a sabedoria, às vezes a pessoa diz assim, escuta, por que você não faz assim, assim, assim? E a gente pensa assim, uai, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Porque outra pessoa de fora pode talvez ver a situação e nos indicar caminhos melhores para seguir. Seja qual for esse assunto que nós estejamos tendo problemas. A nossa dificuldade qual é? Que nós vivemos numa cultura onde as pessoas são muito isoladas. As pessoas não confiam nas outras. Às vezes por ter tido decepção antes, às vezes por ter tido problemas antes, as pessoas não confiam. Esses dias eu estava falando com o irmão exatamente isso. Mas os pastores estão acompanhando o fulano. Falou, olha, está tentando, mas o fulano não se deixa acompanhar. É simples. Muitas vezes, e a gente olha isso, até mesmo nos WhatsApps nossos, né? Às vezes a gente quer marcar uma visita, e a pessoa não aceita ser visitada. E algumas pessoas não inventam desculpas. Elas simplesmente escrevem assim, ô pastor, eu não quero receber a visita do pastor. De forma clara, direta, específica. E às vezes, quando o pastor consegue visitar, a pessoa não se abre. É por isso que eu vivo sempre batendo nessa tecla que você precisa ter pessoas na igreja com quem você tenha a liberdade de abrir o coração. Porque eu sei que talvez você não vá ter essa liberdade com o pastor. Sei lá, por força de intimidade, de afinidade, do ofício que ele ocupa, não sei qual seria o motivo, mas de repente você tem liberdade para conversar com uma irmã com quem você tenha um pouco mais de intimidade, com outro irmão com quem você tenha um pouco mais de convivência de vida. Faça isso. Tenha aí alguém que acompanhe a sua vida, alguém a quem você presta contas, alguém com quem você compartilhe dos seus problemas. Isso é importante, irmãos, muito importante, porque principalmente depois da pandemia, nós ficamos, às vezes, com uma geração de crentes doentes, porque não buscam cura, só isso. Fica em casa, fechado, lacrado. Às vezes vem na igreja, mas é sozinho no meio da multidão. Não compartilha a vida com ninguém, reservado. E às vezes depois fala, mas ninguém cuidou de mim. Mas às vezes a pessoa não se deixou cuidar por ninguém. Não abriu o coração com ninguém. Não procurou ninguém. Nem se deixou procurar. Essa ideia de aconselhar-vos e instruir-vos mutuamente implica nisso. Eu preciso instruir os irmãos, aconselhar os irmãos, mas eu preciso também ser instruído pelos irmãos e aconselhado pelos irmãos. É mutualidade. E nesse sentido é que nós precisamos tomar cuidado, porque as nossas enfermidades espirituais e psicológicas, algumas que nós vimos nesses temas da revista, que mostrei para os irmãos agora há pouco, são coisas que precisam ser tratadas pela palavra de Deus, mas isolado na sua casa, você talvez terá dificuldade, se você não abrir o coração com alguém e se deixar cuidar.
Como eu disse antes, o que eu vou falar para o pastor? Quando o seu pastor está passando por problemas, ele tem tanta carência de ter a palavra de Deus na vida dele quanto você. Porque na hora que o pastor está passando pelas suas lutas, tudo que ele sabe fica ofuscado pela aflição que por acaso ele possa estar sentindo. Então, nesse sentido, o aconselhai-vos e instruí-vos mutuamente em toda a sabedoria é algo para a igreja toda. Nós precisamos aprender a viver assim. Nós precisamos estar abertos a receber ajuda e abertos a ajudar. Nós precisamos abrir vaga da nossa agenda para investir nos outros irmãos, até no nosso tempo, gente. Já tão corrida a vida, eu não tenho tempo, preciso inventar tempo. Ah, mas eu não quero, não tenho tempo de visitar o irmão. Tá, você não pode visitar, mas manda um WhatsApp, faz uma chamada de vídeo para ele, né? E aí, como é que tá? Fiquei sabendo que você passou no vestibular, fiquei sabendo que você reprovou no vestibular e está deprimido. Ou seja, dá ajuda de alguma forma, mostra que você está lá para ajudar. Essa é a ideia do corpo de Cristo, é os membros cuidando uns dos outros. Agora volta naquele mesmo princípio lá, de que nós temos que deixar a palavra de Cristo habitar em nosso coração. Se você me procurar para poder entender qual é o propósito de Deus para a sua vida num assunto específico, se eu não tiver a palavra de Cristo em meu coração, como que eu vou te passar isso? Eu vou estar vazio. Eu também não vou ter nem a palavra de Cristo para te oferecer. Por isso a necessidade, primeiro, de deixar a palavra de Cristo habitar no meu coração. E segundo, de compartilhar a palavra de Cristo com os meus irmãos, em todo e qualquer ambiente e situação. É assim que se vive a vida cristã. Vida cristã não é para ser vivida isoladamente, gente. Uma das armadilhas que o diabo tem usado contra a nossa geração é essa ideia de que a igreja não salva ninguém. É essa ideia de que eu posso ser crente na minha casa e eu tenho uma fé autônoma dos outros irmãos. Não pode. Aliás, pode. Você pode e deve ser crente na sua casa, mas não só na sua casa. Porque boa parte da vida cristã está ligada ao corpo. Não é? Não, eu vou ficar em casa, assisto um culto aí pela internet e pronto. Não. Você não vai desenvolver os seus dons espirituais. Você não vai ser edificado de forma específica. Você não vai ser confrontado de forma específica. E talvez aí que alguns desigrejados optam por isso exatamente para não assumir compromisso, para não ser confrontado. E essa é uma armadilha que a nossa cultura tem colocado na vida da igreja, ou dos crentes, de vários crentes. Você é membro? Não sou de igreja nenhuma, eu sirvo a Jesus. Eu sirvo a Cristo, eu não preciso de igreja para servir a Jesus. É um engano de Satanás que tem enrolado muito crente, hoje em dia. E não raras vezes você encontra crentes que estão sendo ludibriados, porque ao mesmo tempo que eles têm essa visão mais moderna de vida cristã, estão perdendo grande chance de crescimento e maturidade espiritual. Porque tem essa visão de que eu só cuido da minha vida, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, porque afinal de contas Deus me aceita do jeito que eu sou, que é outra armadilha do diabo. Deus me aceita do jeito que eu sou. Essa não é uma verdade toda, é um pedaço da verdade. Eu gostei de uma frase que alguém disse assim: você pode vir a Deus do jeito que você estiver, mas você não pode continuar do jeito que você veio. Aí sim, essa verdade, essa frase fechou. Deus me aceita do jeito que eu sou, ótimo. Mas você não pode continuar vivendo do jeito que você veio para Deus. E muitas vezes a nossa falha em crescer na fé vem desse fato. Não, minha vida é assim mesmo, eu presto conta a Deus e tal.
E acabou, não tem que dar satisfação para pastor nenhum, para igreja nenhuma. Tem. Para os irmãos, porque somos membros uns dos outros. Fala, irmão Pedro. Dê no Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Não podemos invalidar a palavra de Deus, né, irmão? Exato, exato. Isso aí está na Bíblia, e toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Então, a comunhão dos santos, ela é importantíssima. Claro. Aqui, nós nos completamos, né? Exato. Instruindo-nos uns aos outros, com a palavra de Deus, logicamente. Eu não consigo me ver isolado, embora com o período da pandemia fique um tanto arredio, mas grande vontade de participar pessoalmente aqui com os irmãos. E é gostoso ver. Né? Com certeza. É bom, é agradável. Talvez a analogia que a gente pudesse fazer, gente, é com relação à nossa casa. Nós sabemos que a nossa sociedade está muito ruim, corrompida e deturpada, porque os pais não estão ensinando os filhos em casa. Nós sabemos que crianças que são educadas sem limites são maus cidadãos e gerará transtorno e tumulto na sociedade, porque não aprendeu em casa a ter limites. Com relação à vida cristã do mesmo jeito. Que na igreja a gente impõe limite, a gente aconselha mutuamente, a gente instrui mutuamente, para que as pessoas possam andar dentro dos caminhos de Deus, possa refrear o seu próprio coração, moldar o coração de acordo com a palavra de Deus, para que quando a gente saia da igreja lá fora, nós continuemos a dar bom testemunho da nossa fé e viver o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, quando nós não cuidamos e não permitimos ser cuidados, nós acabamos sendo filhos criados sem limites. E passamos a dar trabalho lá fora. Terceira forma de como nós devemos viver a vida cristã é adorando a Deus com a palavra de Cristo. Ele diz aqui que nós precisamos louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vejam que a pressuposição da adoração nunca é um ato isolado dentro da nossa casa. Nós adoramos a Deus lá, mas como igreja, como corpo de Cristo, nós nos reunimos para a adoração. Por isso nós precisamos, de fato, adorar ao nosso Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vamos pensar um pouco nisso, porque Paulo coloca aqui, falando dessa forma, gente, ele está fazendo uma relação entre o conhecimento da Bíblia e a adoração. O que são salmos, o que são hinos e o que são cânticos espirituais? Vamos tentar entender isso daí? O que vocês acham? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Sim. A diferença entre eles. Perguntei primeiro, irmão Pedro. O que são salmos, hinos e cânticos espirituais? Boa pergunta, né? O que é, Elisa? Será que é só sinônimo? Bom, salmos são salmos, pronto. Né? Os salmos são salmos. Nós sabemos que os salmos, todos eles, foram músicas. Todos os salmos são músicas. O problema é que eles foram escritos numa época que não tinha gravação e nem partitura, e a gente não sabe qual é a melodia dessas músicas. Só foi passado para nós a letra da música. Por quê? Porque na tradição judaica era uma tradição oral. Eles ensinavam só no
ensino verbal. Então, os cânticos que eles cantavam eram passados de pai para filho. Agora imaginem, um cântico ser passado de pai para filho, num período de 10 anos, e de 100, e de 500, e de 1000 anos. Perde-se a melodia. Hoje talvez tenha a forma de você gravar e até descrever a melodia, que é a partitura. Mas naquela época não tinha. Nós cantamos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Era isso que eles faziam, mas essa melodia foi colocada nesse salmo 30 anos, por aí, 40. Na época da Márcia, para vocês terem ideia. Na época que a Márcia era jovem. Que os vencedores por Cristo colocaram essa melodia. Qual era a melodia original? Não interessa. Na verdade, não interessa. E aí nós já começamos a aprender uma coisa, gente. A letra do que nós cantamos é muito importante. Por quê? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Só que nós cantamos e expressamos a nossa fé com aquilo que nós cantamos. Se você fosse tentar resumir salmos, hinos e cânticos espirituais, se você fosse pensar em termos de hoje, os salmos são os salmos. Salmo 98, acabei de cantar um pedacinho. Os hinos é o que está no inário. Abre o seu inário no hino número X. E os cânticos espirituais são os outros cânticos que a equipe de louvor nos conduz aqui, que nem é um salmo especificamente que está na Bíblia e nem está no nosso inário. Então são cânticos espirituais. Ok. Podemos pegar essa interpretação? Podemos. Mas quando você chega na época que Paulo escreveu isso aqui, que não tinha inário, então a gente começa a aprender que eles tinham, também na cultura cristã, naquela época, eles tinham a mesma coisa. Porque não é errado você cantar algo que está fora da palavra de Deus, desde que esse cântico ele esteja compatível, coerente com o ensino da palavra de Deus. Nós temos um movimento que há em alguns lugares, aqui em Goiânia nem tanto, né? Nas igrejas presbiterianas de alguns lugares, que o pessoal chama de neopuritanismo, e eles afirmam o seguinte: primeiro, o culto tem que ter 1 hora cravado, não pode passar de 1 hora. Você não pode cantar absolutamente nada que não seja dos salmos, só salmos. Nem o inário presbiteriano você canta, porque tem só o livro de salmos que tem que ser cantado e tudo mais. Agora, isso é um exagero para tentar corrigir uma deficiência, porque como se canta muita coisa fora da palavra de Deus, não, então vamos cantar só o salmo que resolve o problema. Pois é. Agora veja, quando a gente pensa nisso, você precisa pensar naquilo que você está cantando. Você não pode cantar simplesmente por cantar, porque tem um propósito na música. Até eu brinquei com o pastor Renan domingo passado, porque colocou um ritmo diferente naquele cântico que nós cantamos, né? Aí um cântico, palma bater palma, um canto de contrição. Eu falei, não ficou bom não, porque canto de confissão de pecados e tal, batendo palma com alegria, etc e tal. Eu sei que a gente tem que ser alegre, porque sabe que os nossos pecados são perdoados, tá bom, né? Mas tem cântico que é de contrição, não é para bater palma e sair pulando e fazendo, não, é contrição. Tem hino de contrição. Tem alguns cânticos que nós precisamos pensar se nós devemos continuar cantando. Por exemplo, os cânticos de comunhão não é um cântico que está na Bíblia. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Eu estou adorando a Deus nesse cântico? Não. Esse não é um cântico de adoração. Esse é um cântico de comunhão. Podemos cantar? Claro que podemos. Estamos louvando a Deus com a nossa comunhão. Mas quando nós começamos a mudar essa letra e começamos a dizer: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém muito importante para Deus.
é um cântico que já ficou no meio da estrada. É um cântico interessante, dizer, olha, levanta a cabeça porque Deus te ama. Mas começou já a deixar Deus de lado e exaltar o homem. É por isso que nós precisamos ser cautelosos, porque nós não estamos aqui para exaltar a nós mesmos. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Tanto é que o que Paulo fala é que nós temos que louvar a Deus. Não é a nossa igreja, não é a nós mesmos, mas é a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Por isso que o habite ricamente em vós a palavra é que vai direcionar toda a nossa vida. Eu estou começando a entrar num período de depressão, deixa eu me apegar com a palavra, porque é ela que vai me orientar. Eu estou começando a perder controle das minhas finanças, deixa eu pegar a palavra, porque é ela que vai me orientar. Eu estou começando a ter crise no meu casamento, deixa eu me apegar à palavra, porque é ela que vai me orientar. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É ela que vai ser o norte para todos os seus problemas, para todas as suas lutas. Por isso que você precisa estudar a palavra como um todo, não só uns pedaços que você acha mais bonito. Ah, não, mas aquele negócio de Efésios 1, quando Paulo fala que nós somos predestinados, esse é um trem difícil, não vou estudar. Não, estuda também. Que, aliás, é a doutrina da predestinação que vai te dar uma força maior para você ter firmeza no coração, de saber que nada pode te separar do amor de Cristo. Isso dá alegria para o nosso coração, de que não importa as pelejas que eu passo, a minha salvação é garantida pelo meu Jesus. Então essa ideia, os cânticos têm que ser sinceros, não só da boca para fora, mas se a palavra de Deus não estiver no coração, nós não podemos cantar de coração, porque é importante conhecer a palavra, porque é ela que enriquece a adoração pública e a adoração particular a Deus. Tem que ter a palavra no coração, sempre. E podemos compartilhar essa palavra, ensinar essa palavra aos nossos irmãos, de forma pública e particular, individual, e precisamos adorar a Deus com a palavra. Veja, a nossa adoração não é livre, você não pode adorar a Deus do jeito que você quer adorar a Deus. Você precisa adorar a Deus do jeito que Deus pede para ser adorado. É Ele que estabelece como que nós devemos adorá-lo. E a aula hoje não é sobre adoração, então deixa para lá. Outro dia a gente fala sobre isso, né? E por último, nosso tempo já está acabando, nós devemos demonstrar gratidão pela palavra de Deus. Ele diz que nós devemos fazer isso com gratidão em nosso coração. Aliás, gente, nós temos que ter uma gratidão imensa a Deus, até pelo fato, meu microfone está começando a cortar porque já está acabando o tempo. Até pelo fato de podermos ter a Bíblia fisicamente em nossas mãos. Isso é algo preciosíssimo. Tem crentes no redor do mundo que choram por causa disso. De vez em quando a gente vê algumas regiões do mundo fechado para o Evangelho, os missionários conseguem traficar uma Bíblia, uma mala cheia de Bíblia, e a forma como aqueles irmãos, eu vi isso num vídeo do pessoal levando na China, a forma como aqueles irmãos recebiam a Bíblia, é uma coisa assim fantástica. Nós não. Nós acostumamos tanto com ter a Bíblia na mão, que a gente às vezes até joga fora, literalmente. Não, eu comprei a Bíblia melhor e tal, deixa aqui na igreja. Não, domingo que vem eu vou ler a Bíblia de novo, então deixa logo a Bíblia aqui, que eu não tenho que levar e depois trazer de volta, né? Então, nós precisamos demonstrar gratidão pela palavra de Cristo. E veja, não é gratidão por esse papel e tinta apenas, porque isso também é motivo de sermos gratos, mas pelo conteúdo da palavra. Vejam, quando Paulo e Silas estavam na prisão em Atos 16, o que eles estavam fazendo, gente? Meia-noite, na masmorra, com as costas ardendo de ter sido levado de chibatada. Eles estavam louvando a Deus. Estavam louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais daquela época dele lá, né? O que leva uma pessoa a passar por uma experiência dessa e louvar a Deus?
palavra de Cristo no coração. A alegria de poder sofrer por amor a Jesus. Os cânticos não podem ser apenas uma demonstração de talento natural, mas deve demonstrar a graça, revelar a graça de Deus no coração. É por isso que a gente fala que na igreja presbiteriana, às vezes nós exageramos, porque nós estimulamos quem tem uma voz bonita a cantar na igreja, mas quem precisa cantar na igreja não é quem tem voz bonita apenas, é quem tem o coração agradecido. E a gente precisava de ter, de fato, essa demonstração, né? Aqueles que têm talento e dom nessa área, ótimo. Mas quem não tem talento e dom tem que ter oportunidade de demonstrar a gratidão do coração, na adoração comunitária, no culto a Deus. Eu lembrei, sabe do quê? De uma ilustração, que eu não sei se é verdadeira, verídica. Eu li essa história do menininho que veio para a igreja, participou da IBF, participou da escola dominical e ganhou uma Bíblia. E chegou em casa, o pai rasgou a Bíblia e jogou fora, tomou a Bíblia dele, falou: você não vai levar a Bíblia para casa não sei o que lá e tal. E o menino disse assim: pai, o senhor pode tirar de mim essa Bíblia, mas os versículos que eu decorei na IBF, o senhor não tira de mim. Esses o senhor não tira de mim. E nós temos um privilégio tão grande, gente, de poder estudar a palavra, meditar na palavra, ler a palavra. E a gente gasta um tempo horroroso de grande com Instagram, com WhatsApp, com televisão, com internet, e um tempo tão ínfimo com o estudo da palavra. E nós precisamos nos arrepender disso e voltar a ser os crentes identificados como o povo da Bíblia, como se falava antes dos protestantes, né? O povo da Bíblia. E voltar a estudar a palavra e voltar a ter a palavra como prazer no nosso coração. Porque é esse estudo sistemático da palavra que traz maturidade na fé, e é essa maturidade da fé que nos habilita a enfrentar todas as pelejas e lutas que nós temos. E, portanto, nós temos que ter gratidão pela palavra de Cristo e louvar a Deus e compartilhar a palavra, mas para isso temos que ter a palavra. E eu queria concluir essa aula, volta lá o próximo slide, por favor. Mostrando para os irmãos que desses temas todos que nós estudamos nessa revista Conflitos da Vida, é a palavra no nosso coração, é o convívio com a palavra no nosso coração, é que vai servir de prevenção desses problemas pessoais, psicológicos, mas também como correção. É por isso que nós precisamos estar sempre apegados à palavra, louvando a Deus, e isso pressupõe comunidade, ensinando e aconselhando mutuamente, isso pressupõe comunidade da fé, o corpo de Cristo, porque é isso que vai nos habilitar a prevenir esses problemas, a identificar quando o meu coração estiver tendo algum lampejo de inveja, como nós vimos na última lição, que quando a gente fala, ninguém admite que é invejoso. Mas quando você tem a palavra no coração, quando você identifica que o seu coração não está se alegrando com a vitória do seu próximo, do seu irmão, aí você fala: cara, isso é inveja, eu tinha que estar alegrando porque o camarada comprou um carro novo, né? E eu não estou me alegrando, é porque meu coração está... Aí você identifica no seu coração e começa a combater isso desde o começo. Para quê? Para que isso não cresça e tome o seu coração. A palavra previne isso. Mas a palavra corrige também. Se você tem passado por algum conflito existencial, depressão, culpa, ira, né? Baixa autoestima, enfermidade, desesperança, vícios, compulsões, alcoolismo, dificuldades financeiras, lar desestruturado. Agora já acabou, pastor, já chegou o problema. Não, é a palavra também que é o remédio para esses problemas. Olá, que bom ter você por aqui.
E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.